Olá a todos, continuando com as aulas de processo penal aqui no PCI Concursos. Nós vamos agora, dentro da disciplina de Direito Processual Penal, trabalhar então com a persecução penal. Vamos fazer o estudo da persecução penal propriamente dita. Nós já falamos aqui das noções introdutórias do processo penal, já falamos dos princípios constitucionais e infraconstitucionais do processo penal. E agora vamos falar diretamente da própria persecução penal, vamos falar um pouquinho aí dos órgãos que integram esse sistema persecutório, vamos delinear um estudo mais aprofundado da persecução penal. Como a gente já havia dito nas aulas anteriores, a persecução penal ela se subdivide em duas fases, fase investigatória, fase judicial. Tá? E eu já disse a vocês que a fase investigatória é aquela fase inicial, primordial, em que o juiz deve supervisionar essa investigação, mas quem desempenha o papel prioritário, aí, protagonista na fase investigatória, são as autoridades que investigam, que integram os órgãos de segurança pública, basicamente os delegados de polícia, por vezes o Ministério Público também vai investigar. Mas o que eu queria destacar com vocês aqui, já falando da fase investigatória, gente, vamos deixar bem claro isso desde já. Que na fase investigatória nós já vamos ter a possibilidade de uma intensa atividade jurisdicional. Por quê? Porque o processo, o inquérito, na verdade, ele é distribuído sempre para uma vara criminal. Guardem isso, viu, gente? Olha, sempre nós vamos ter uma vara criminal que vai prover a tramitação de um inquérito nessa fase investigatória. A todo tempo a investigação vai ser supervisionada judicialmente. E por que isso acontece? Porque muitas das investigações, inclusive as mais complexas, elas ensejam a necessidade de uma restrição de direitos fundamentais. Então, há que se tramitar numa vara criminal a investigação para que o juiz possa, de alguma maneira, analisar a legalidade de uma prisão preventiva ou de uma prisão em flagrante, para que se possa determinar medidas como interceptações telefônicas, para que se possa também, de alguma maneira, promover busca e apreensão, condução coercitiva. Tudo isso depende do juiz. É aquilo que a doutrina chama de cláusula de reserva de jurisdição. O delegado postula determinadas situações, o juiz autoriza que se faça determinadas medidas de caráter coercitivo e só o juiz é que pode fazer isso. Então, já na fase investigatória, nós vamos ter o papel do juiz aí fundamental. Na fase judicial, com mais razão ainda, o juiz ele preside a própria ação penal, ele recebe a ação penal e ele conduz essa ação penal até o seu julgamento. Então, na fase judicial, nós já temos muito claro isso. Mas dentro dessa estrutura da persecução penal, nós vamos começar falando hoje, desde já, dos órgãos que integram esse sistema persecutório, os órgãos de segurança pública. E aí nós vamos ter dentro dos órgãos de segurança pública, lá no artigo 144 da Constituição Federal, as mais diversas polícias, né? Nós vamos ter lá a Polícia Judiciária da União, a Polícia Federal, nós vamos ter a Polícia Civil dos Estados, a Polícia Judiciária dos Estados, Polícia Militar dos Estados, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, também vai estar lá no artigo 144. Mas o que nós temos de mais importante no artigo 144? E aí são duas funções importantíssimas das polícias. A primeira seria a polícia que vai exercer um papel de manutenção da ordem pública, manter a ordem pública. E nós vamos ter a polícia que vai cumprir um outro papel, que é o papel de investigar. Então, o poder para manter a ordem pública e para investigar, esses dois poderes de caráter policial estão lá no artigo 144 e a Constituição Federal vai fundamentar esses poderes lá no artigo 144, tá certo? Muito bem. Por ter essas duas funções importantes é que nós vamos ter dois modelos de polícia no Brasil. O modelo de polícia que é a polícia preventiva e o modelo de polícia repressiva. E vamos já falar do modelo de polícia preventiva. O que seria um modelo de polícia preventiva ou polícia administrativa? É aquela polícia que desempenha o papel primordial, prioritário, de manter a ordem pública intacta, manter a incolumidade pública, evitar o caos social,
manter a ordem social. Essa polícia no Brasil, ela é militarizada. Então vejam vocês que a polícia militar é quem cumpre esse modelo de atuação preventivo para evitar a prática de crimes. Vejam que a polícia preventiva, a polícia militar, ela possui uma relação negativa com o crime. Ela existe e atua para que o crime não aconteça. Ela intimida o bandido, o meliante, para evitar que o crime aconteça. E aí, é importante destacar que a polícia preventiva ela é militarizada porque ela tem que ser uma polícia ostensiva, com demonstração de força, fardada, hierarquizada, ocupando as ruas, manifestando efetivamente a ideia de segurança, de resguardo dos valores sociais mais relevantes. É por isso que a polícia é militarizada. Então ela gera aquilo que a doutrina chama de efeito dissuasório ou intimidatório para evitar a prática de crimes. Então, se a polícia passa fazendo a ronda, a polícia militar, ela está mantendo a ordem pública sim, por conta da sua ocupação territorial, por conta da sua presença na esfera social. A mera presença da polícia militar na esfera social é suficiente para permitir ou promover a ordem pública, tá? E essa polícia, então, tem uma relação negativa com o crime. Ela não espera o crime acontecer. Ela atua antes. Ela frustra a prática do crime. Ela intimida aquelas pessoas para evitar que o crime possa ser levado a efeito. E, na grande maioria dos casos, é a polícia que mantém a ordem pública que, em alguns casos, vai exercer prisões em flagrantes no Brasil, na sua grande maioria, né? Polícia militar. Agora, o que é interessante é que a polícia militar é uma polícia que atua em caráter emergencial e urgente muitas vezes, então seus atos não sofrem um controle de legalidade prévio, e sim um controle de legalidade a posteriori. É sempre um controle de legalidade a posteriori. Primeiro, a polícia atua para depois ela ser analisada na sua legalidade. Então, é uma polícia que se utiliza da força pública, do uso legítimo da força que o Estado lhe manifesta, né? A polícia militar preventiva não tem o papel primordial de investigar. Isso não quer dizer que em alguns casos ela possa investigar, ela também pode investigar a sua própria estrutura policial também, tem um serviço reservado da polícia militar que exerce esse papel investigatório, mas a sua função prioritária é preventiva, é evitar que os crimes aconteçam sempre com uma atuação emergencial, dando buscas pessoais em situações em que o indivíduo se encontra suspeito pela prática de crime, realizando prisões em flagrantes quando se depara com a prática de delitos, né? Então, esse é o papel prioritário da polícia militar, que cumpre função de polícia preventiva. Não vou dizer para vocês que essa polícia preventiva é exclusiva, mas é prioritária, é primordial, tá? Ao lado da polícia preventiva, nós vamos ter o que chamamos de polícia repressiva. E a polícia repressiva, diferente da preventiva, é a polícia investigatória. E aqui no Brasil, quem que exerce polícia repressiva basicamente? A Polícia Federal e a Polícia Civil dos Estados. É a polícia judiciária, né? É a polícia judiciária. E não é por outra razão que tem esse nome, polícia judiciária, porque está diretamente ligada e atrelada ao Poder Judiciário, né? A polícia repressiva ou polícia judiciária é a polícia investigatória. É aquela polícia que espera o crime acontecer, na medida que chegam as informações e as notícias do crime, ela vai então a partir daí investigar, vai tentar tomar conhecimento daqueles delitos para apurar as responsabilidades, para poder indiciar os principais suspeitos pela prática desses delitos, tá certo? E aí, essa é a função primordial da polícia repressiva, investigar delitos, mesmo que para tanto ela tenha que obter a restrição de alguns direitos fundamentais e o faz se valendo do Poder Judiciário, como eu mencionei para vocês ali na fase investigatória. Então a polícia repressiva vai representar por prisões, por busca e apreensões, por interceptações telefônicas, enfim. Essa é a função primordial aí da polícia repressiva, investigar crimes. Quando o crime é de interesse da União, lá nos moldes do artigo 109 da Constituição Federal, né,
atenta contra o interesse da União, quem vai proceder a essa investigação é a Polícia Federal. Não é? Agora, residualmente, o que sobra, todos os demais crimes que não são crimes federais, vão ficar a cargo da Polícia Civil dos Estados. Né? A Polícia Civil dos Estados é que vai investigar essa grande massa, essa grande parcela de delitos que são de competência da Justiça Comum Estadual. Né? Destacar para vocês o seguinte também, aí a diferença primordial em termos de análise e controle de legalidade da polícia repressiva para a polícia preventiva é que quando se tratar de polícia preventiva, guardem isso, em se tratando de polícia preventiva, o que vai acontecer é que o controle de legalidade dos atos já é feito pelo judiciário antes da prática do ato. Então, quando o delegado representa por uma prisão preventiva, se o juiz for deferir, é porque o pleito já é lícito, já se faz o controle de legalidade a priori. Né? Enquanto que na atuação da polícia preventiva, o controle de legalidade é a posteriori. Agora, nós temos uma exceção, no que diz respeito à polícia repressiva, em que o controle ele é feito a posteriori, que é quando é feita a lavratura do auto de prisão em flagrante. O delegado lavra o auto de prisão em flagrante e automaticamente submete ao conhecimento do juiz. O juiz hoje vai ter aquela audiência de custódia também, que é melhor usada para implementar e estabelecer uma cognição mais aprofundada do que aconteceu, até para verificar se vai haver a conversão do flagrante em preventiva. Mas é fundamental dizer isso, que excepcionalmente nós vamos ter aí o flagrante, que é um ato realizado, o auto de prisão em flagrante é um ato realizado pelo delegado, mas que automaticamente é submetido ao conhecimento do juiz por um controle de legalidade a posteriori. Se o juiz entender que o flagrante foi ilegal ou que não há estado de flagrância, enfim, ele pode relaxar a prisão em flagrante, até mesmo por ocasião ou até mesmo antes da audiência de custódia, tá certo? Então aí as duas polícias que nós temos no Brasil, preventiva e repressiva, tá certo? Vamos falar então agora rapidamente do Ministério Público também dentro do sistema persecutório. O Ministério Público, que prioritariamente, por força do artigo 129, tem um papel importante de iniciar a fase judicial da persecução penal. Ministério Público que oferece a denúncia, que formula a acusação, que imputa os crimes e que faz iniciar a ação penal por determinação constitucional. Nada mais, nada menos que o próprio artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, que determina isso. Né? Determina que o Ministério Público inicia a ação penal nos crimes de ação penal pública. Quem tem o direito de ação, quem tem a legitimidade ativa, é o próprio Ministério Público. Muito bem. Agora, o que eu quero destacar para vocês é se o MP pode ou não exercer o quê? Investigação. O MP pode atuar na fase investigatória? Será que é possível isso? E aí eu vou dizer para vocês o que o Supremo entende hoje, de forma bem objetiva e direta, sem maiores polêmicas, sem maiores discussões. O que o Supremo entende é que o Ministério Público pode sim investigar. O Ministério Público tem poder investigatório. Ah, mas a Constituição não diz nada, professor. A Constituição não diz claramente que o MP pode investigar. Ela não diz mesmo. Mas o Ministério Público pode investigar por uma razão muito simples, ele é parte no processo penal. E como parte, ele tem o direito de fazer alegações e provar o que alega. E para provar aquilo que alega, ele pode investigar e reunir provas para isso. Simples assim. Isso é adotado pelo Supremo Tribunal com base numa teoria advinda do direito norte-americano, chamada teoria dos poderes implícitos, ou implied powers. Se o Ministério Público pode acusar e tem como função última, como atividade fim, promover ação penal, acusar o indivíduo de que praticou um crime, ele tem também o dever e o ônus de comprovar aquilo que alegou o Ministério Público. E para fazer isso ele pode investigar, inclusive, para incrementar provas ainda insuficientes trazidas pela polícia. Isso está implícito na função de acusar. Se o Ministério Público pode acusar, implicitamente ele também pode investigar. E pode, então, comprovar os delitos na medida em que promove essa acusação, ele pode investigar também. Outro argumento importante para o MP poder investigar é que o Ministério Público faz o controle externo da atividade policial. Se ele pode fazer o controle da atividade externa e uma das atividades é investigar, o Ministério Público também pode investigar. Né? Pode, inclusive, aperfeiçoar e corrigir as investigações praticadas pela polícia, no que diz respeito ao resguardo de direitos fundamentais e qualidade da obtenção de prova. Isso não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Outro ponto de vista importante que nós temos que levar em conta para admitir que o MP pode investigar. O Ministério Público, por determinação constitucional,
tem poder requisitório para determinar que se instaure inquérito ou para determinar que se venha ao seu conhecimento documentos, informações, elementos de convicção. Ele tem poder notificatório, de notificar cidadãos para que venham ao seu gabinete prestar declarações e lhe dar informações específicas sobre determinados crimes. Então, é muito claro, é muito tranquilo que o MP pode investigar. Ele pode investigar também na esfera civil. Isso está descrito expressamente na Constituição Federal. O Ministério Público pode instaurar um inquérito civil para apurar danos difusos, danos ao meio ambiente. Se o MP pode instaurar a investigação na esfera civil para apurar danos, também pode na esfera criminal, já que a vocação primordial do Ministério Público é acusar na ação penal a prática de delitos. Então não há dúvidas quanto a isso. Outro argumento importante de o MP poder investigar é o fato de o inquérito policial, pela doutrina, ser dispensável para o Ministério Público. O MP não fica condicionado a distrito vinculado ao inquérito policial para promover ação penal. Ele pode promover ação penal com base em peças de informação que ele mesmo obteve, ou que foi levado ao seu conhecimento, ou que foi submetido à sua promotoria. Então o promotor tem total possibilidade de agrupar provas para promover ação penal. Tá? Pode investigar individualmente, paralelamente, conjuntamente com a polícia, e isso o Supremo já admite de forma pacífica, né? Muito bem. Então aqui nós estamos estabelecendo essa diferenciação do MP na investigação criminal e na ação penal. Na ação penal, o Ministério Público basicamente, gente, vai promover a prática de atos processuais, vai exercer direitos processuais em sentido estrito, como o direito de acusar, o direito de produzir provas, o direito de fazer sustentações de teses, de recorrer. Então, na ação penal, o Ministério Público é parte acusatória, vai exercer todos os direitos processuais em sentido estrito, que lhes são peculiares, e também vai poder promover investigações e participar das investigações, tá certo? Então, está muito claro isso até aqui, né? Vamos então ao Poder Judiciário. Vamos falar do Poder Judiciário no sistema persecutório. Como a gente já havia dito em aulas passadas, o Poder Judiciário representa o pilar desse sistema, porque o Poder Judiciário é o grande guardião dos direitos fundamentais, é o grande tutelador de direitos, isso porque o 5º 35 da Constituição Federal diz isso. Diz lá que cabe ao Poder Judiciário resguardar lesões ou ameaça a direito, e isso não pode ser afastado dele, Poder Judiciário. Muito bem. Qual que é o papel do Poder Judiciário na investigação, gente? Na investigação, como eu mencionei há pouco e reafirmo agora, o papel do Poder Judiciário, exercendo jurisdição na investigação, é de se legitimar a restrição de alguns direitos para a obtenção de informações. Nós sabemos que, ao investigar, o Estado tem que restringir direitos, né? Ele não consegue obter informações sem estabelecer um mínimo de ingerência na vida do cidadão. E quando ele o faz, ele depende de uma autorização do Judiciário. Então aqui, na investigação, o juiz ele é um controlador da legalidade dos atos investigatórios praticados pelo delegado ou pelo agente investigador, no caso, por exemplo, o promotor de justiça. Então o papel do Judiciário aqui é fundamental nesse aspecto. Ele limita, ele controla a legalidade dos atos para evitar a produção de prova ilícita, para evitar excessos e exorbitâncias no que diz respeito à prática dos atos investigatórios pela autoridade policial. Então, esse é o papel primordial durante a investigação, no que diz respeito à jurisdição na investigação, do juiz na investigação. E a jurisdição no processo, como é que funcionaria isso? Vamos lá. Quando se tratar de jurisdição no curso do processo, gente, durante a ação penal, aqui o juiz vai assumir o papel de presidente da ação, ele vai presidir a ação penal, ele vai conduzir o processo, ele vai presidir a ação penal, vai abrir oportunidade para que as partes possam se manifestar, vai instruir o processo, vai colher provas, vai, de certa forma, permitir o fluxo do contraditório, do devido processo legal e da própria ampla defesa. Então, tudo isso faz parte da própria atuação do Poder Judiciário no processo.
Mas a função primordial, gente, da jurisdição do juiz no processo é formular o julgamento de mérito, é decidir a causa. Esse é o papel primordial, essa é a função primordial, é proferir o julgamento do processo, o julgamento de mérito, para declarar efetivamente se o réu é culpado ou inocente, para que fique clara essa situação, não é isso? Então vejam que o julgamento de mérito é a base central da atuação do juiz no exercício da jurisdição durante o processo, tá certo? Então nós vamos ter o juiz atuando tanto na investigação quanto no curso do processo, tá? Muito bem, vamos então agora fechar o nosso raciocínio, né, tratando especificamente aí da atuação do advogado na persecução penal. Vamos falar da própria defesa criminal a partir de agora, gente. A defesa criminal, é importante destacar para todos, ela é obrigatória. Não existe processo válido, não existe decisão de juiz válida, seja condenando ou absolvendo alguém sem uma defesa criminal no curso do processo. Por quê? Porque a defesa criminal é nada mais, nada menos do que uma resistência civilizada à atividade persecutória do Estado, resistência essa que deve ser posta para que evite-se com isso uma injustiça e um mal maior, e uma situação muito grave, tá? Então essa defesa criminal, ela é praticada pelo advogado. Advogado devidamente inscritos nos quadros da OAB, advogado que porventura possa demonstrar o seu conhecimento, sendo aprovado no exame de ordem, no exame da ordem. A advocacia, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, é que detém o monopólio para declarar qual é o cidadão que tem conhecimento suficiente para exercer essa defesa criminal, tá? E vamos lá. Como é que seria a atuação dessa defesa criminal do advogado na investigação? Eu vou destacar um ponto importante aqui, é a Lei 13.245 de 2016, que altera o Estatuto da OAB no artigo 7º. Essa é uma inovação importante que veio à tona e que ampliou a atuação do advogado no que diz respeito ao trabalho dele na investigação criminal. Por que houve uma ampliação? Vamos dizer rapidamente a respeito dessa lei. Essa lei expandiu as prerrogativas do advogado no inquérito em relação à investigação. Ou seja, agora o advogado vai ter livre acesso às informações que estão ali, sem depender de procuração, até para que ele possa fazer um juízo de valor e verificar se de fato ele vai atuar ou não naquele caso, tá? Outro ponto importante que a lei trouxe, a participação do advogado no interrogatório policial. Então agora nós temos que ter um advogado ali junto com aquele cidadão que está sendo ouvido, que está sendo indiciado na presença do delegado. O advogado, se for solicitado pelo cidadão, o advogado tem o direito e a prerrogativa de estar lá, mesmo que ele não vá praticar nenhum ato processual, mas ele está ali para fiscalizar e assegurar a autodefesa daquele cidadão, para permitir que o princípio da não autoincriminação venha a ser devidamente respeitado, para evitar, portanto, violações de direitos fundamentais. Esse é o papel do advogado ali naquele momento da investigação. E mais do que isso, o advogado tem que participar da investigação para que ele tenha acesso às informações que estão sendo colhidas na medida em que a investigação vai acontecendo. E para que ele possa também interferir de forma legítima, legal, civilizada e diplomática na investigação. Então ele pode trazer elementos que vão facilitar, favorecer o seu cliente, esse cidadão que está sendo investigado, pode trazer elementos de convicção para o delegado, pode estabelecer um diálogo institucional na investigação, levando razões, trazendo perícias, colaborando com toda a atividade investigatória para a busca da verdade real, né? Esse papel do advogado hoje é primordial, ele se intensifica, há uma diminuição na inquisitorialidade da investigação com essa lei, 13.245 de 2016, de janeiro de 2016, há uma mitigação na inquisitorialidade, mas não se chega a instituir um contraditório pleno no inquérito, está muito longe disso, mas que existe uma redução na inquisitorialidade, sem sombra de dúvida isso existe, né? Então, essa é a atuação aí do advogado na investigação, um papel fundamental. Vejam vocês que o advogado não vai exercer um trabalho para produzir peças periciais, aliás, peças processuais de defesa, melhor dizendo, isso ele não vai chegar a fazer
né, na investigação. Até porque não há direitos processuais em sentido estrito sendo exercidos na investigação. Não há imputação ou acusação formal, concreta. Isso não existe aqui na fase investigatória. Ainda não existe isso. Mas há participação do advogado em caráter fundamental para evitar que se haja abuso investigatório, obtenção de prova ilícita ou tortura moral ou psíquica por parte de algum agente investigatório em face desse cidadão. O advogado vai estar lá para isso, sim, sem dúvida nenhuma, tá? Agora, e na fase processual, como é que fica a atuação do advogado no que diz respeito à defesa processual? Sem sombra de dúvida, esse é um ponto importante a ser destacado. O advogado aqui sim, durante o processo, vai exercer defesa processual em sentido estrito. E o que o advogado fará a partir daí? O advogado aqui ele vai estar exercendo efetivamente o direito de defesa técnica. Defesa técnica essa que é obrigatória, intangível. E o advogado aqui vai apresentar defesa escrita, vai confrontar os fatos e as acusações apresentadas pelo Ministério Público, vai realizar contraprova, vai confrontar tese, pontualmente tese por tese, afirmação por afirmação, para que de alguma maneira, então, se possa ter justiça. Essa defesa processual é obrigatória por uma razão muito simples, para que o juiz possa ter uma visão mais ampla, mais clara, mais adequada dos fatos e para que se evite uma indução a erro judiciário. Porque o erro judiciário de um juiz criminal é algo muito grave, muito prejudicial. Isso, de alguma maneira, pode prejudicar o cidadão de forma gravíssima, gerando até a possibilidade de indenização, se houver uma condenação ilegal, arbitrária, injusta. Então, o papel do advogado é justamente para prevenir, evitar que isso aconteça. Dentro desse sistema, essa defesa processual ela é muito importante. E o advogado, quando exerce a defesa processual, ele tem também as suas prerrogativas próprias da advocacia, né? De ter direito de acesso aos autos, de ter o direito de falar pessoalmente com a autoridade, com o juiz ou qualquer outra autoridade. Essas prerrogativas do advogado não existem para atendê-lo especificamente, mas para atender o cidadão, para atender a própria manifestação da cidadania, no caso concreto, em determinadas situações específicas que porventura estejam acontecendo, não é isso? Então, basicamente, gente, nós esgotamos aqui na aula de hoje cada um dos tópicos, falamos dos órgãos de segurança pública, falamos do Ministério Público, falamos do Poder Judiciário e falamos da defesa criminal, do papel do advogado atuando aí no curso do processo, tá certo? Eu agradeço mais essa aula. Convido-os a acompanhar as aulas subsequentes. Nós estamos aí avançando no nosso curso de processo penal para concursos públicos aqui da PCI Concurso. Eu quero agradecer a sua audiência e convidá-lo a continuar nossas aulas assistindo conosco o processo penal. Muito obrigado e boa sorte.